Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que todos estejam muito bem. Hoje vamos falar sobre a última parte do conteúdo sobre ligações químicas, mais especificamente as ligações intermoleculares. Nós vimos anteriormente as ligações intramoleculares, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que são aquelas responsáveis por formar as moléculas. E nós temos também as ligações intermoleculares, que são então as que ocorrem entre as moléculas, que são responsáveis por algumas características, por exemplo, temperatura de mudança de estado, ou o estado de agregação que a substância se encontra, se está no estado líquido, se está no estado gasoso. Essas ligações são mais fracas do que as intramoleculares, e por isso mente elas são quebradas mais facilmente. Por isso que é tão fácil a gente alterar o estado de agregação de uma substância. Por exemplo, quando aquecemos a água e transformamos o gelo em água líquida e a água líquida em vapor de água. Começando pelas forças ou ligações dipolo-dipolo. Essas ligações ocorrem com moléculas que são naturalmente polares, então elas são formadas por átomos de elementos com eletronegatividades diferentes, e por conta disso, um lado da molécula é mais negativo, porque é onde estão concentrados os elétrons, e o outro lado é mais positivo, é onde estão menos concentrados os elétrons. Isso gera então uma polaridade na molécula, o que faz com que uma atraia a outra. Nós podemos representar dessa forma. Temos então a molécula com um lado mais negativo, onde estão concentrados os elétrons, e um lado mais positivo. Quando duas moléculas desse tipo se aproximam, o lado positivo de uma atrai o lado negativo de outra, isso em uma reação em cadeia, acontecendo com todas as moléculas que estão próximas, e assim essas moléculas então vão se aproximar, tendendo a deixar a substância no estado líquido ou, em alguns casos, mesmo no estado sólido. Então, vai acontecer desta forma. Nós temos várias moléculas da mesma substância próximas, e essas moléculas então serão atraídas pelos polos opostos da molécula vizinha e mantém elas juntas. Nós temos também as ligações de hidrogênio, que anteriormente eram chamadas de pontes de hidrogênio. São casos também de ligações de polo, porém a força dessas ligações é muito maior do que das que nós vimos que acontecem com outras moléculas. Então elas vão acontecer, obviamente, entre o hidrogênio e átomos eletronegativos de outras moléculas, normalmente do flúor, do oxigênio ou do nitrogênio. Então vão ocorrer dessa forma. Nós temos aqui no caso a água, que está no estado líquido justamente por conta desse tipo de ligações. Da forma como a molécula é composta, se não fossem essas ligações, a água estaria sempre no estado de vapor, e não é o que vemos, por exemplo, na temperatura ambiente. E isso ocorre justamente por conta das ligações de hidrogênio, que são essas que estão em linha pontilhada. Então nós temos aqui uma molécula de água, o seu átomo de oxigênio, que é a parte mais negativa da molécula, onde estão concentrados os elétrons, e temos os hidrogênios, que são a parte mais positiva, onde há menos elétrons. Esses hidrogênios vão ser atraídos para o oxigênio da molécula vizinha. Já o hidrogênio da molécula vizinha atraídos por um oxigênio de uma outra molécula vizinha. E assim forma como uma rede de ligações, que é o que mantém a água no estado líquido na temperatura ambiente. Inclusive, essa ligação é tão forte
que ela gera aquilo que nós chamamos de tensão superficial. Nós temos, obviamente, esse mesmo tipo de interação na água no estado sólido, no gelo, só que nesse estado as moléculas ficam de uma forma mais alinhada e inclusive o espaço delas aumenta. Por isso, o gelo tem a densidade menor do que a da água líquida, o que faz com que ele boie na água. E por isso também nós percebemos que a água se expande quando é congelada. Durante esse processo de organização, com o aumento do espaço entre essas moléculas, a água se expande, é o que causa, por exemplo, uma garrafa d'água estourar quando deixada no freezer, ou alguma outra bebida que deixamos, uma cerveja, um refrigerante, que no momento que se congelam, chegam a estourar o recipiente. Isso vai acontecer principalmente se esse recipiente estiver muito cheio, que não tem espaço para essa água se expandir. Mas voltando para a outra parte então que eu ia dizer, nós temos também a tensão superficial, que forma um tipo de película na superfície do líquido. Ela ocorre porque na parte interna do líquido, a interação entre as moléculas tem a mesma força. Porém, aquelas que estão na superfície vão ter uma atração maior umas com as outras, já que não há nada na parte de cima para atraí-las. Isso forma então novamente um tipo de película, que é o que faz, por exemplo, quando enchemos um copo até a boca e deixamos ainda passar um pouquinho e aquela água não cai, ela não transborda o copo. Ou que acontece, por exemplo, que faz a gota de água ter esse formato cilíndrico, é causado justamente por essas ligações. Se não fossem elas, talvez não houvesse gota, ou ela teria um formato mais disforme. Ou mesmo pequenos insetos que conseguem caminhar sobre a água. Dá para perceber, inclusive, essa aparente película aqui na patinha do inseto, que ela se afunda um pouco, mas não é quebrada, e o inseto consegue tranquilamente caminhar sobre a água. E nós temos um terceiro tipo de ligação intermolecular, chamada de ligação de Van der Waals, ou de London, ou ainda de polo induzido. Essa ligação vai ocorrer com moléculas que não são naturalmente polares, ou seja, que são apolares, que é o caso, por exemplo, do gás hidrogênio, do flúor, do gás cloro, do gás oxigênio, do gás carbônico, entre outros. Todas moléculas apolares, ou seja, que não tem aquela diferença de polaridade que citamos anteriormente, que causa aquela atração natural entre elas. Por elas serem apolares, espera-se que essas substâncias estejam sempre no estado gasoso, porém não é o que vemos na prática. Algumas são líquidas, outras sólidas. Isso significa que há então alguma interação entre essas moléculas que cause esses outros estados de agregação. São justamente então essas ligações que falamos, que já citamos o nome, ligações de Van der Waals, ou ligação de London, ou ainda de polo induzido. Quando essas moléculas apolares se aproximam de uma outra, pode acontecer, obviamente, como os elétrons estão sempre em movimento, de em um determinado momento eles estarem mais para um lado do que para o outro. E nesse momento eles vão causar a repulsão dos elétrons da molécula vizinha, causando uma reação em cadeia que gera polaridade em todas essas moléculas que estiverem próximas. E assim, ocorre uma fraca atração entre essas moléculas. Esse tipo de interação é o que faz, por exemplo, com que a lagartixa consiga
andar numa parede ou no teto. São ligações desse tipo entre as moléculas que tem nos dedinhos da lagartixa, por assim dizer, e as moléculas que compõem ali a tinta ou o que quer que seja que está naquela parede naquele momento. Por conta dessas interações, elas conseguem caminhar, porque apesar de ter uma certa aderência que permite com que elas fiquem ali, também permite que elas se soltem e tenham o seu movimento. E por fim, nós temos então uma tabela que relaciona as propriedades das substâncias com as ligações que formam elas. Então, tanto com as ligações intramoleculares, as ligações iônica, covalente e metálica, como também com as ligações intermoleculares que acabamos de citar. Então nós temos aqui, no tipo de substância, as substâncias formadas por ligações metálicas, que são átomos e cátions. Na ligação iônica, por íons, tanto positivos como negativos. A ligação covalente polar, nós temos então moléculas, e na covalente apolar, também moléculas. Lembrando que é comum chamarmos de moléculas sempre que há átomos unidos, mas são realmente consideradas moléculas apenas aquelas de substâncias formadas por ligações covalentes. São também as substâncias então chamadas de moleculares, diferente daquelas formadas por ligações iônicas, que são chamadas de substâncias iônicas. A atração entre as partículas na ligação metálica ocorre pelos elétrons livres. Na ligação iônica é uma atração eletrostática. Na ligação covalente vai ser então dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio para as moléculas polares, e para as moléculas apolares as ligações de Van der Waals ou dipolo induzido. O estado físico dessas substâncias. As substâncias metálicas, em geral, estão no estado sólido. O exemplo mais comum que temos é o mercúrio, que em temperatura ambiente, que nas condições ambientais é líquido. Existem outros metais com o ponto de fusão baixo, mas, em geral, todos são sólidos na temperatura ambiente, novamente com exceção do mercúrio. As substâncias iônicas são sólidas na temperatura ambiente. Aquelas formadas por ligações covalentes polares normalmente estão no estado líquido e algumas em estado sólido, principalmente quando são moléculas muito grandes. E aquelas formadas por ligações covalentes apolares estão normalmente no estado gasoso, mas algumas também no estado líquido quando as moléculas são muito grandes. O ponto de fusão e de ebulição dessas substâncias. Das substâncias metálicas, em geral, são altos. Também vale para substâncias iônicas, que em geral têm o ponto de ebulição e de fusão altos. Para substâncias covalentes polares, normalmente são baixos, e para as covalentes apolares, muito baixos. A condutividade elétrica dessas substâncias. Das substâncias metálicas é alta, podemos ver isso no nosso dia a dia, utilizamos normalmente como condutores metais, principalmente o cobre, que é o que forma a maior parte dos condutores em nossas residências. As substâncias iônicas possuem alta condutividade quando estão fundidas ou em solução aquosa. As covalentes polares normalmente não são condutoras, porém acontece de se tornarem condutoras quando dissolvidas em água. Elas formam íons da mesma forma que as substâncias iônicas. E as covalentes apolares não são realmente condutoras. A dureza dessas substâncias. As substâncias metálicas são consideradas duras, porém dúcteis e maleáveis. Significa que é fácil transformá-las em chapas em fios.
As substâncias iônicas são consideradas duras, porém são quebradiças. Então, ao menor choque, elas se fraturam facilmente. As substâncias covalentes não são classificadas por dureza, justamente porque dificilmente estão no estado sólido. E com relação à solubilidade, as substâncias metálicas, em geral, são insolúveis, tanto que qualquer metal que colocamos na água, por exemplo, não se dissolve. As substâncias iônicas, em geral, são solúveis em solventes polares. As substâncias covalentes polares, em geral, solúveis em solventes polares. E as covalentes apolares, em geral, solúveis em solventes apolares. Lembrando, já disse isso em outro vídeo, semelhante dissolve semelhante. Então, as substâncias que possuem algum tipo de polaridade serão dissolvidas por solventes polares, e as que não possuem polos serão dissolvidas somente por solventes apolares. Muito obrigado a todos. No próximo vídeo começaremos a falar sobre as substâncias inorgânicas.